Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, para a nossa meditação. Hoje é dia de Santa Ceia e hoje é dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, começando com o verso 1. Atos capítulo 1, iniciando com o verso 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escrevera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não lhes compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como também na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la nesta manhã. Obrigado porque ela é a verdade, em momento algum ela nos mente. Assim, Senhor Deus, agradecemos pela bênção de podermos abri-la nesta manhã para cultuarmos a Ti e também guardarmos em nosso coração a Tua verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nesse tempo como igreja Tua ser assistidos pelo Santo Espírito, que conduz as nossas vidas nesta terra até chegarmos na glória. Assim, Senhor Deus, obrigado por essa certeza em nome de Jesus. Amém. Queridos, é Deus quem nos sustenta. Todos nós, em Cristo Jesus, nascemos de novo, mas é o próprio Deus que nos sustenta. Essa é uma data especial para o povo hebreu, data em que, uma das festas, eles agradeciam a Deus pelas colheitas, agradeciam pelo resultado do seu trabalho. Essa data também é marcada como a data da descida do Espírito Santo sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no escrito de Atos, nós vemos as cenas que Deus mesmo propiciou a esta comunidade na orientação do Espírito Santo. E há um cuidado especial de Deus a não permitir que nós fiquemos à mercê das nossas capacidades, mas que nós sejamos sustentados por Ele mesmo. Para isso, Deus enviou o seu Espírito. Jesus Cristo comunica aos seus discípulos que Ele será crucificado, morto e voltará à presença do Pai. Os presbíteros ficam angustiados, perturbados na sua alma pela ausência de Cristo.
E logo depois, João capítulo 14, Jesus comunica a esses seus discípulos de que eles não ficarão órfãos, não ficarão sozinhos, mas ele rogará ao Pai e enviará o Espírito Santo para que ele esteja para sempre conosco. Então, queridos, é Deus quem sustenta a igreja. O próprio Deus a mantém em viva comunicação com Ele, porque Ele está em nosso meio e Ele vive em nós. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nascemos de novo, temos a possibilidade de sermos assistidos pelo próprio Deus. O Pai criou todas as coisas, o Filho nos salvou, deu sua vida por nós e o Espírito Santo nos assiste. Ele está em nosso meio, Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Não estamos à mercê da nossa própria capacidade e sorte. Nós temos a presença de Deus conosco. O texto vai falar exatamente isso na história do povo em Cristo Jesus. Aqui nós temos a cena onde Jesus Cristo mesmo os comunica de que eles devem esperar a descida do Espírito Santo. E essa data é marcada exatamente dentro do contexto da festa de Pentecostes, da festa de agradecimento a Deus pelas colheitas e agradecimento a Deus pela sua palavra que chegou até o seu povo. Data tão especial, transformou a vida desses homens especialmente. E para nós, igreja cristã, essa data é carimbada com a plena certeza de que é Deus quem sustenta a igreja. Não são os homens, as suas capacidades, as suas habilidades, os seus recursos, mas é o próprio Deus que sustenta a sua igreja. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, Ele estará para sempre conosco. De maneira nenhuma seremos abandonados da presença e do cuidado do Deus Espírito Santo. Desde o dia em que você recebeu a Cristo Jesus, o Espírito Santo assiste a sua vida e Ele está para sempre com você. O discernimento, a sabedoria, as escolhas e a manifestação da vontade de Deus é própria ao Espírito Santo ensinando a nós o caminho a seguir. Em momento algum o cristão, aquele que recebeu a Cristo, deixa de ser assistido por Deus no seu Santo Espírito. Nós temos as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, mas Deus nunca nos abandonará. Ele estará para sempre em nosso meio. Mais importante também é que nós saibamos que Deus Espírito Santo, estará em nós. Ele habita em nosso meio. Ele faz parte da nossa existência terrena. Ele não ficou o assunto, as questões espirituais, mas Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. E cada sentimento, e cada vontade, e cada capacitação para crer no Evangelho é dada pela presença do Espírito Santo em nós. Lembra do dia onde você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Lembra do contexto da igreja da qual você faz parte? Lembra de cada circunstância onde você precisou da assistência de Deus? Pois bem, é Deus Espírito falando ao seu coração. É Deus quem nos potencializa a sua palavra através do seu Espírito, mas não os recursos dos homens, mas o próprio Deus vai colocando em nossos corações aquilo que Ele quer que recebamos nesta manhã pela sua palavra.
Nenhum dos recursos humanos vai colocar uma palavra sequer no coração de nenhuma pessoa. Somente o Espírito Santo. Ele estará em nós. Somente o Espírito Santo fala ao seu coração. Ainda que a voz seja humana, a leitura é do Espírito. Somente o Espírito de Deus pode potencializá-la. Esta palavra, sem ação do Espírito, é um livro como qualquer outro. Ela precisa que o Espírito traga ao meu e ao seu coração a verdade. E toda vez que nós abrirmos a palavra, nós saibamos que o Espírito que está em nós nos dá condição para discerni-la e aplicá-la à nossa existência. Ele estará para sempre conosco, a sua presença é real. Ele estará em nós, a sua habitação é palpável. E, em último lugar, ele glorifica a Cristo. Não existe capacidade de vivermos um evangelho sem que haja a conexão plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos que nós temos uma leitura conservadora a respeito da ação do Espírito Santo na igreja, nós estamos falando que nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E onde o Pai está, o Filho está e o Espírito Santo está. E nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Deus, na sua estrutura fundamental, está unido plenamente. E na sua operosidade, nem o Pai se ausenta, nem o Filho se ausenta, e nem o Santo Espírito se ausenta. E na presença do Espírito Santo em nosso meio, até que Jesus Cristo volte, como diz o texto no verso de número 11, até que Jesus Cristo volte, Deus estará conosco e nos dará a plena certeza da nossa união à igreja de Cristo Jesus, a igreja que prega o Evangelho. Quando você se sintoniza com o Pai, se sintoniza com o Filho, se sintoniza com o Espírito Santo. Não há um setor onde o Espírito Santo atua, onde Cristo atua, ou onde o Pai atua. Todos atuam plenamente na nossa existência. Então o Espírito Santo não é para ser temido, mas ele deve ser aquele que nos leva a glorificar a Deus. E diz o texto, que ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, verso 14. Então o Espírito Santo, nessa última parte desse sermão, está dizendo para nós que ele vai me conduzir a glorificar a Deus em tudo. E talvez seja a principal ação do Espírito Santo na vida da igreja. A sua operosidade não terá nenhuma função definitiva na possibilidade dos homens fazer alguma coisa para a glória de Deus, mas nos conduzir a glorificá-lo. Então, quando Deus no seu Espírito está em nosso meio, cada uma das circunstâncias da igreja só são potencializadas quando glorificamos a Deus. E o Espírito Santo é que nos conduz a glorificar a Deus, porque Ele está em nosso meio para que Cristo seja glorificado. Nenhum dom, nenhuma qualificação, nenhuma capacidade humana
é aqui glorificada, somente Deus. E todas as operosidades humanas se quedam na presença da glória de Deus. Que maravilha é saber que Deus não nos deixou à mercê da nossa sorte. Não é o pastor que determina, não são os líderes da igreja, mas pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós, diz a igreja em Atos. Todos os atos do Espírito Santo são carimbados com a glória de Deus. Que coisa, que festa maravilhosa, que glória maravilhosa podemos desfrutar aqui na terra, na presença e no cuidado do Santo Espírito. Termino. Ele estará para sempre conosco, no cotidiano, amizade, simplicidade, alegria e proclamação. Ele estará em nós, no coração, silêncio, solitude, palavra e oração. Ele glorifica Cristo na comunidade, no serviço, na celebração, na confissão de fé e no estudo da palavra. Queridos, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso dia a dia, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa vida em sociedade, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Santo Espírito nos conduza.